Mas eu já quero convidar vocês a estar abrindo as Escrituras no texto de Isaías, capítulo 6, nós vamos ler do verso 1 ao verso 8. Pastor, mas esse texto eu conheço, eu já vi, li, reli e tal. Eu também já li, vi, reli tantas vezes, mas esta semana veio com uma revelação diferente, com uma interpretação nova, né? Quando a pastora perguntava, né, o que você vai estar ministrando no domingo, eu falei, amor, eu já tenho duas direções, né? Uma linha falando aí de decisões e escolhas, a outra falando a respeito da família. Ontem foi o Dia Internacional da Família. Então, e aqui vocês podem ver o que é a nossa visão, né? Focada em cima da família, focado aonde mais? No amor de Cristo, viver esse amor, alcançar o próximo, formar discípulos e discípulos para as nações. Mas pastor, o que esse texto tem a ver com família? É muito legal, muito interessante, porque esse texto ele tem uma das histórias mais lindas das Escrituras. Esse texto ele é fascinante. E começando pelo nome do autor, Isaías, que diz, o Senhor é a salvação. Este é o significado do nome de Isaías. Mas vamos estar lendo esse texto e na sequência nós vamos estar podendo refletir juntos. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu seus pés, e com 2 voava. E chamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar. Com uma tenaz, com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, e tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Espírito Santo, dá-nos a tua revelação, dá-nos o teu mover, o teu agir. Consagramos, Pai, esta palavra, esse texto, consagramos esta reunião, este tempo ao Senhor. Que não seja nada por nós mesmos, mas pela tua graça e misericórdia e o teu Espírito Santo. Amém. Amém? Eu quero dar um panorama geral do que é esse texto de Isaías 6, desse primeiro verso até o verso 8. Aqui a gente vê que o profeta Isaías, ele é autor do maior livro profético do Antigo Testamento. É muito interessante que esse livro ele tem 66 capítulos. E alguns estudiosos, alguns teólogos, trazem uma revelação com esses 66 livros de Isaías, com cada livro das Escrituras. Ele fala que dos 66 capítulos do livro de Isaías, os 39 primeiros, eles apresentam um cenário desanimador. E os 27 capítulos finais, ele mostra um novo cenário, ele mostra a esperança.
E é interessante que quando nós trazemos isso para a realidade, 39 capítulos fala a respeito do Antigo Testamento, 27 capítulos fala a respeito do Novo Testamento. Por isso, Isaías, ele é conhecido como um profeta messiânico. O que é isso, pastor? É um cara que tinha uma revelação diferente, ele tinha experiências diferentes, ele tinha uma riqueza nas suas informações a respeito da vinda de Cristo, do Messias. Por isso, Isaías era conhecido como este profeta messiânico. E quando nós olhamos para todo esse contexto, nós podemos ver algumas características que vinha sobre a vida de Isaías. Primeiro, como está escrito aí no seu subtítulo, o chamado, o chamamento, o chamado divino. Cada versão tem um subtítulo falando a respeito desse chamado de Isaías. Isaías foi chamado. Isaías, no meio de uma confusão toda, que diz e relata esse texto, no ano da morte do rei Uzias, ele mostra que teve um tempo, teve um período que abateu incertezas sobre a vida e sobre aquilo que acontecia na rotina deles, porque o rei Uzias, ele governou durante 52 anos. E quando falece o rei, quando morre o rei, entra a incerteza, entra a dúvida. O que vai ser agora? O que vai acontecer agora? Como vai ser a economia? Será que o próximo rei, ele também terá este cuidado com o povo? Será que ele vai ser um homem que vai ser um verdadeiro líder espiritual do povo? Como vai ser? O que vai acontecer? Vocês imaginam, é como se nós tivéssemos um governo a nível federal que fosse governando e todo mundo já sabia o que ia acontecer no próximo mês, no próximo ano e nos próximos anos vindouros. E de repente a coisa vira, de repente a coisa morre e a coisa tem que mudar, tem que ter uma nova oportunidade. Mas aqui, quando segue este versículo, ele diz assim: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Em meio a essa confusão que estava acontecendo naqueles dias, que é aproximadamente no ano 700 antes de Cristo, no meio dessa confusão, o que Isaías fez? Ele se retirou. E esse é um dos segredos para as nossas vidas. No meio de uma tribulação, no meio de uma confusão, no meio de uma discussão, no meio de uma situação de perda, seja ela familiar, seja na empresa, seja onde for, de emprego, quando vem essas situações, quando vem as crises, não é hora de nós tomarmos nenhuma decisão precipitada. É hora de nós nos retirarmos. É hora de nós sairmos de cena e buscar a Deus, e buscar uma orientação do Pai, e buscar uma orientação, e ter um encontro como Isaías, face a face com Deus. Isaías teve um encontro face a face com Deus. Quando ele diz assim, eu vi, ele está falando a respeito de revelação. Ele teve uma revelação de quem era o Senhor. E nesta revelação ele pôde ver Deus assentado no seu alto e sublime trono. Ele viu Deus, ele viu as vestes de Deus. E quando aparecem essas incertezas, quando aparecem essas dúvidas sobre cada um de nós precisamos buscar ver a Deus. Nós precisamos buscar uma direção do Espírito Santo. Nós precisamos buscar uma direção firmada na cruz e na obra da cruz. Senão nós vamos nos perder. Senão nós vamos estar sem rumo e sem direção. Quando nós continuamos olhando para todo esse contexto, o profeta Isaías, o que acontece no verso 5,
ele se viu envolvido em algo que ele não imaginava. No verso 5 ele diz assim: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Ele está falando assim: eu estou envolvido na consciência agora pelos meus pecados. Eu estou entendendo agora que Deus é soberano na minha vida e que eu preciso me limpar, e que eu preciso estar purificado, e que eu preciso estar renovado. Se eu quero algo maior, se eu quero a graça de Deus sobre a minha vida, eu preciso dessa busca. Eu preciso dessa intimidade. Eu preciso desse relacionamento. Eu preciso estar sensível à voz dEle. E quando nós vemos mais abaixo, que esta graça chega até Ele, que essa graça é derramada sobre Ele, e Ele é consolado pelo cuidado e pelo amor do Pai. Eu quero dizer que o Pai está aqui nesta noite, que Deus está aqui nesta noite, que o Espírito Santo está aqui, que Jesus está aqui, e Ele quer derramar uma graça nova sobre a sua vida. Ele quer te limpar, Ele quer trazer algo novo sobre você. E este, como um ato simbólico que teve ali dos serafins, trazendo essa brasa e tocando nele, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai tocar em você nessa noite. E o seu coração vai ser mudado. E o seu coração vai ser fortalecido. Tá bom, pastor, mas o que nós precisamos fazer então, de uma maneira mais prática, de uma maneira mais lógica, de uma rotina mais tranquila? Vamos lá, primeiro passo do que nós precisamos fazer em tempos de crise, em tempos de dificuldade, em tempos de sequidão. A primeira coisa que nós precisamos fazer é ver o que Isaías viu. Este é o primeiro passo. Ver o que Isaías viu. E o que Isaías viu, pastor? Ele viu a posição de Deus. Ele viu aonde Deus estava. Ele viu que Deus estava no seu alto e sublime trono, que o rei terreno morreu, que aquela cadeira estava vazia, mas o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, estava ocupando o seu alto e sublime trono, e ele viu as suas vestes, e ele viu o seu trono, e ele viu que ele está no mesmo lugar, e como que ele está lá? Assentado. E que característica é essa? Se nós estamos assentados diante de uma situação adversa na nossa vida, é porque as coisas estão no nosso controle. Quando ele olha e vê o Senhor assentado, ele fala assim: nada foge do controle de Deus. Nada foge do governo de Deus. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, continua reinando. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, continua tudo debaixo dos seus pés. O Rei dos Reis continua na posição de governo, como é a posição dele. Isaías viu, e nós precisamos ver. Diante da crise, nós precisamos ver, ter essa revelação, saber que Deus está no controle de todas as coisas, que nada foge do controle dele. Todas as coisas estão debaixo das suas mãos, que Ele é verdadeiro, que Ele é soberano, que Ele continua sendo Deus. Isaías viu a posição de Deus. E nós sabemos que Deus está em uma posição de governo, e Ele é elevado acima de todas as circunstâncias. Para aí por alguns segundos. Traz à memória. Qual está sendo a sua luta hoje? Qual está sendo a adversidade na sua vida hoje? É saúde? É familiar? É ministerial? É mais intimidade com Deus? Pensa um pouquinho, reflete um pouquinho, busca isso. Porque não adianta nós falarmos de família, que nós temos que ter uma família ajustada, uma família alinhada, uma família linda, uma família perfeita, se isso não começa a partir de nós.
Se nós não temos a mudança, se nós não temos a transformação, se nós não temos uma experiência com Cristo, nós precisamos experimentar o melhor de Deus. Ele faz o que quer, como quer, quando quer, onde quer e com quem quiser. Este é o nosso Deus. É do jeitinho dele. Do jeitinho dele. E todos os seus julgamentos são retos e perfeitos. Todos os seus julgamentos. Ah, mas Deus esqueceu de mim, Ele não olha mais para mim, Não, Ele nos ama igualzinho. Nós somos filhos amados do Pai. O que falta muitas vezes é nós buscarmos mais, é nós termos mais intimidade, é nós termos mais relacionamento, ter amizade. Com certeza você tem um amigo que é mais chegado, e como diz as Escrituras, até mais chegado do que um irmão, que você traz a sua confissão, traz as suas dificuldades, traz as suas lutas, as suas adversidades. E com Deus é assim. Com Deus é desse jeito. Então o que nos cabe é crer neste Deus que reina sobre as nossas vidas. Então Isaías viu a posição de Deus. Isaías viu a personalidade de Deus. Como, pastor, a personalidade? Personalidade fala de qualidades, características que nós temos. E Isaías viu a personalidade de Deus. No verso 2, ele diz assim: serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A característica, a personalidade de Deus é de santidade. E eles repetem 3 vezes. E eles afirmam 3 vezes: Santo, Santo, Santo. Deus é santo. O Filho, Jesus, é santo. E o Espírito é o Espírito Santo. Tudo nele é santo. Tudo nele é perfeito. E imagina que os anjos, os serafins, que também são criaturas sem pecado, eles se encobriam, eles se escondiam diante da presença de Deus. Com 2 asas, fechavam os olhos, porque não podia e não suportavam a santidade de Deus. Com 2 cobriam os seus pés. Quando nós falamos de pés, nós falamos de humildade. Quando nós falamos de pés, nós falamos de serviço. Quando nós falamos de pés, nós falamos de humilhação e de nós sermos servos no reino de Deus. E 2 asas voando. Essas 2 asas voando diz assim: independente do tempo de adoração, nós estamos prontos para a batalha. Independente da adoração, de nós estarmos declarando Santo, 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 nós estamos aqui prontos para guerrear. Se alguém chamar, se o Senhor nos destacar, nós estamos prontos para seguir em frente e lutar. Deus é infinitamente santo. Deus, Ele é perfeito. Ele é mais do que santo. Ele é Deus Criador. Ele é o Deus Criador. Isaías viu a presença de Deus. Isaías sentiu a presença de Deus. Isaías viu a posição de Deus. Isaías viu a personalidade de Deus. E Isaías viu a presença de Deus. No verso 4 diz que as bases do limiar se moveram à voz do que chamava, e a casa se encheu de fumaça. Eu imagino que essa cena deve ser algo assustador. Eu acho que deve ter passado um pânicozinho ali na hora,
porque é algo terrível você ver aí as bases tremendo. Você imagina uma cena com fumaça entrando no local, o chão, é um troço maluco, tudo diz que chacoalhou, se agitou no céu, balançava, e a presença do Deus Santo veio e se derramou sobre ele. O nosso Deus, ele continua sendo o mesmo. Ele é o mesmo Deus que apareceu para Isaías no seu superior, no seu alto e sublime trono. E é esse Deus que nós precisamos buscar a ver. Este é o primeiro passo que nós temos que dar de maneira prática para nós estruturarmos a nossa casa, a nossa família. É ver a Deus. Enxergar Ele nestas situações. No meio da crise, não tomar decisões, principalmente decisões permanentes ou decisões que vão durar muito tempo, mas é tempo de nós buscarmos a Deus. É tempo de nós pararmos e refletirmos. O segundo passo que Isaías teve foi de sentir a presença de Deus. No verso 5, ele diz assim: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quando ele chega diante desse ponto, ele vê a sua própria condição de pecador, ele vê a sua limitação. Ele sentiu e reconheceu que havia problemas no seu coração que precisava ser tratado, que precisava ser curado, que precisava de ter reconciliação, que precisava de ter perdão, que precisava de ter atitudes novas a partir deste tempo. Ele até poderia estar pensando: como eu servi tanto tempo o rei Uzias, sempre fui um bom servo, mas ele pensava que estava tudo bem até contemplar a santidade de Deus, até ter esta revelação e ver a Deus como ele viu, até ele entender a profundidade. E quando ele começa a contemplar a santidade de Deus e ter ciência, ele começa a ter ciência, consciência das suas deficiências. Sentiu a sua própria condição. E muitas vezes nós não paramos e trazemos isso para a nossa vida. Não trazemos isso para a nossa realidade. Nós continuamos levando as coisas de qualquer jeito. Mas aqui nós vemos que pela primeira vez na vida, Isaías viu o verdadeiro Isaías. E este é o nosso desafio. Todos os dias nós buscarmos ver se nós estamos sendo verdadeiros, se nós estamos sendo aquele que está agradando o coração do Pai, se nós estamos buscando uma vida santa, se nós estamos buscando essa santidade. E somente quando Isaías viu a Deus em sua santidade, ele pôde enxergar melhor a si mesmo. Só assim. Quando Isaías viu a Deus em sua santidade, ele falou: eu preciso mudar, eu tenho que ter novas atitudes, eu tenho que ter novas maneiras, eu tenho agora a convicção do meu pecado. Não é problema, problema a gente resolve de outro jeito. Pecado é transgressão voluntária da palavra de Deus, é saber o que está escrito e fazer o contrário, isso é pecado. Problema é outra coisa, problema a gente ajusta por aqui mesmo, mas pecado, nós pedimos perdão a Deus. Pecado, nós pegamos um irmão mais maduro e nós confessamos para nós sermos curados. Pecado é assim que se trata, é não dar espaço, é não dar brecha para o inimigo. Então, disse eu, ai de mim, porque estou perecendo. E a palavra ai de mim, ela tem um significado interessante. Ele está falando assim: eu estou condenado. Quando ele diz ai de mim, ele está falando assim: vou ser sentenciado de morte,
vou ter um julgamento pesado. Ai de mim, eu sou realmente digno de ser condenado. Mas ele vê a si mesmo como aquele que merece esse julgamento, mas ao mesmo tempo, quando ele se autocondena, quando ele se derrama na presença do Pai, quando ele faz essa oração, quando ele está nessa conversa e nessa intimidade com Ele, ele pode experimentar o cuidado e o amor de Deus, que é o que nós falamos no começo. A graça de Deus veio sobre ele. É a oração que Deus não rejeita. É a oração de um pecador, uma oração do arrependimento, uma oração que abre o coração. É a oração que, quando nós nos prostramos, nós choramos diante dele. Essa oração ele não rejeita e nos reconcilia com ele. Por mais que ele estava se sentindo um nada, que estava reduzido a nada, mas Deus veio para levantar. Deus veio para trazer esperança. Outra coisa que Isaías sentiu quando ele entra nessa presença é a própria purificação. Ele sentiu a sua purificação. Como, pastor? Versos 6 e verso 7. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Isaías sentiu a sua própria purificação. Quanto tempo faz que você não sente esta purificação? Quanto tempo faz que você não experimenta esta graça sendo derramada sobre a sua vida? O que o diabo mais quer é o afastamento nosso do Pai. O que o diabo mais quer é nos acusar, nos condenar. O que o diabo mais quer é que nós não tenhamos esta intimidade com Ele. E aí, a gente pode até pensar por um momento: para que eu vou orar? Como que eu vou orar? Como que eu vou entrar diante da presença do Pai? Eu estou lambuzado, eu estou sujo, eu estou enlameado nesse pecado. O segredo eu acabei de contar. Chore, derrame-se, arrependa-se. Oração de arrependimento. Não perca tempo. Então voou um dos serafins para ele, e o que aconteceu? Colocou uma brasa viva que foi tirada do altar. Purificação. Isaías foi purificado. E nós podemos nessa noite ser purificados por este Pai amoroso. Nós podemos sentir este toque poderoso dele nesta noite. Não importa a minha ou a sua condição. O que importa é que nós estamos aqui, reunidos em família. O que importa é que você que está em casa, conectado, você também possa receber esta palavra, receber esse toque, receber essa transformação, receber este fogo, receber esta glória aí aonde você está. Este nosso Pai, Ele é onipresente. Este nosso Pai, Ele está aqui, está aí com você. Por isso, nesta noite, que você possa ver que o céu, ele continua se mexendo, ele está em movimento, ele não está parado. Por mais que possa vir decretos, situações adversas, o céu não está fechado. As janelas dos céus estão abertas. O nosso Deus está ligado, está conectado em todo o tempo. Hoje é dia de nós experimentarmos este toque poderoso da parte do Pai. É certeza que Deus está aqui. É certeza que o Espírito Santo está mostrando. E Isaías, ao invés de Deus tirar a vida dele, o que ele fez? Deus deu a ele perdão e misericórdia. Deus te dá perdão e misericórdia nessa noite. Se você estiver com o seu coração puro, com o seu coração quebrantado, com o seu coração querendo mais de Deus, o Senhor vai colocar essa brasa viva na sua vida. O Senhor vai colocar este ânimo novo, como o sangue de Jesus, Pai, que quer nós juntinho dele. Mas também devemos lembrar que a Bíblia diz que se dissermos que nós não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Ah, pastor, eu não tenho pecado nenhum.
está tudo bem, está tudo certo. Para mim só falta 4 asas daqueles serafins, porque 2 eu já tenho. Nós precisamos parar. Nós precisamos mergulhar. Provérbios 28:13 diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera. Ah, mas Deus, eu não vou, eu não saio do lugar, eu não consigo uma promoção, eu não consigo melhorar na minha empresa, eu não consigo ter um crescimento ministerial, eu não consigo. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Confessa e abandona, encontra misericórdia. Provérbios 28:13. Segredo poderoso de crescimento, multiplicação de famílias abençoadas. Confessa. Ah, mas eu tenho vergonha. Vergonha de fazer coisa errada? Não tem. Mas na hora de consertar, fica cheio de onda. É isso que o diabo quer. É isso que o diabo quer. Nós precisamos ser corajosos nessa área. Nós precisamos ser corajosos neste momento, para que um ciclo se quebre na nossa vida. Senão nós vamos ficar patinando. Senão nós não vamos sair do lugar. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e abandona, este encontra misericórdia, purificação. Isaías se sentiu purificado. E é assim que nós temos que sair deste lugar, nesta noite, purificados. Apenas um instrumento purificado que Deus vai usar. Um instrumento que foi limpo e purificado pela graça de Deus. Então agora Isaías está pronto para ser usado. Só depois de nós sermos purificados é que nós vamos estar prontos para ser usados. E o terceiro e último ponto, nós precisamos dizer o que Isaías disse. Nós precisamos declarar o que Isaías declarou. E o que diz no verso 8? Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. E é interessante que esta colocação, esta pergunta, por mais que Isaías estava debruçado, derramado no colo do Pai, esta pergunta foi feita de um modo genérico. Não foi feito de um modo específico, apontando para Isaías. Olha como foi a pergunta. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? E disse eu: eis-me aqui. A quem eu enviarei para o meu serviço? E Isaías falou: eis-me aqui. Isaías se colocou em estado de prontidão. Eu estou aqui, eu estou disposto, eu estou disponível, eu quero assumir a minha responsabilidade, eu quero assumir este compromisso. E ele não coloca nenhuma condição para este tempo na vida dele. Ele não fica negociando com Deus. Ah, eu quero ir, mas não dá para ser assim, desse jeitinho aqui? Nem naquele outro jeitinho aqui, para aquele dia só? Não. Isaías não coloca nenhuma condição. Ele diz: estou disponível. Eis-me aqui. E é interessante que o eis-me aqui tem um enorme espaço, uma enorme diferença quando nós dizemos: aqui estou. Aqui estou é diferente de eis-me aqui. Aqui estou fala de espaço e localização. Eis-me aqui, ele indica disposição, ele indica eu estou pronto, ele indica eu estou preparado, pode contar comigo, eu estou aqui. Senhor, me manda para o seu trabalho,
É isso que ele vem falando, é isso que ele vem declarando. Eis-me aqui, eu estou pronto. E outra coisa, o Senhor não precisa procurar mais ninguém, porque eu estou aqui, eu vou cumprir esta obra, eu vou cumprir com esse chamado, eu vou caminhar, eu vou vencer junto, porque o Senhor está comigo, porque agora eu estou limpo, eu estou purificado, eu estou renovado, por isso eu caminho agora e vou seguir em frente debaixo da tua força. É assim que Isaías age diante do Pai. E nós precisamos ter essa disposição. Envia-me a mim. Uma vontade intensa. E quando a gente olha para o texto, a gente vê que ele não quer nem repartir nada. Ele quer abraçar tudo. Mas talvez ele teve essa atitude, porque é como nós sempre falamos aqui, que Deus e eu, nós somos a maioria em qualquer situação. Eu vejo que Isaías teve o mesmo sentimento. Deus, está comigo? Então não tem para ninguém. Então nós vamos vencer. Então nós vamos marchar. Então nós vamos caminhar. Quando a vontade de Deus passa a ser a nossa vontade também, Ele nos abençoa poderosamente. Você está no centro da vontade de Deus? Se você está no centro da vontade de Deus, você pode ter certeza que as janelas dos céus continuarão sendo escancaradas sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre o seu ministério, sobre o seu relacionamento com Deus, e você vai experimentar o melhor desta terra, em nome de Jesus. E eu quero orar com vocês. E eu quero ter um tempo de louvor agora, para que nós possamos ter esta intimidade com o Pai. De saber que independente do tempo que nós estamos vivendo, pode ser um tempo de luta, um tempo de escassez, um tempo de adversidade, um tempo de confusão, tempo de perda, um tempo onde nós não estamos enxergando nada novo, mas que nós vamos ver o Senhor, nós vamos experimentar o Senhor, nós vamos ver essas vestes do Pai, nós vamos ter essa intimidade com Ele. E aqui, uma curiosidade, quando ele fala a respeito das vestes, e as abas das suas vestes enchiam o templo, um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Os reis, eles tinham uma curiosidade, e como se fosse uma competição. Os reis, naquela época, eles, conforme maior o trono que eles sentavam, conforme maior as abas das vestes das suas roupas, eles estavam numa mensagem subliminar, dizendo para os outros: eu sou grande, eu sou poderoso, eu domino mais do que você, eu domino outras áreas maiores do que a sua, para os outros reis da época. Por isso que Isaías, quando ele cita nesse texto, e as abas de suas vestes enchiam o templo, ele estava falando assim, o rei Uzias tinha as abas das suas vestes grandes, mas não eram tão grandes quanto o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O trono que está vazio do rei Uzias era grande, mas não é tão grande quanto o trono do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu não consegui nem ver o seu rosto, porque o seu trono era enorme. A aba das suas vestes enchia todo o ambiente. Este sim é grande, este sim é poderoso, este sim é aquele que muda e transforma as nossas vidas. E eu quero convidar você a estar de pé agora, para que você possa adorar esse Deus, para que você possa se reconciliar com Ele, se for preciso nessa noite, que você possa abrir o seu coração para Ele e adorá-lo, e adorá-lo, e adorá-lo. Ô Herbert, encosta a porta para mim. Vou confiar em
Ti, vou confiar em Ti, Senhor. Vou confiar em Ti, vou confiar em Ti, Senhor. Agora diga, vou depender de Ti, Senhor. Vou depender de Ti, vou depender de Ti, Senhor. Diga isso mais uma vez, vou depender. Vou depender de Ti, vou depender de Ti, Senhor. Diga, vou esperar em Ti, Senhor. Vou esperar em Ti, vou esperar em Ti, Senhor. Vou esperar em Ti, vou esperar em Ti, Senhor. Não vou olhar as circunstâncias, não vou olhar para as circunstâncias que se levantam contra mim, querendo me destruir. Eu não vou desistir, sim, eu vou prosseguir, porque em Cristo eu sou mais do que vencedor. Vou confiar em Ti, vou confiar em Ti, Senhor. Vou depender de Ti, vou depender de Ti, vou depender de Ti, Senhor. Eu vou esperar em Ti, cante, cante. Vou esperar em Ti, vou esperar em Ti, Senhor. Eu vou descansar nos Teus braços de amor, vou descansar. Vou descansar em Ti, vou descansar nos Teus braços de amor. Não vou olhar para as circunstâncias, vou olhar para as circunstâncias que se levantam contra mim, querendo me destruir. Cante. Vou desistir, sim, eu vou prosseguir, porque em Cristo eu sou mais do que vencedor. Vou confiar em Ti, vou confiar em Ti, Senhor. Sim, eu vou depender de Ti, vou depender de Ti, Senhor. Eu vou esperar em Ti, sim, eu vou esperar em Ti, vou esperar em Ti, Senhor. Vou descansar nos Teus braços de amor, vou descansar em Ti, vou descansar nos Teus braços de amor. Antes de nós orarmos, queria trazer uma ilustração aqui que você pudesse trazer aí para o seu dia. Pensa comigo, como você se comportaria se você encontrasse uma pessoa famosa e que você admira muito? Como você se comportaria diante de uma pessoa assim? Você gostaria de tirar uma selfie com ela? Você gostaria de estar aí abraçadinho, de poder trocar uma palavra? Você gostaria... Eu imagino que são diversas as reações
que nós teríamos, né? Eu já tive a oportunidade de ter pessoas famosas e assim conhecidas, né, como o já falecido Dr. Russell Shedd, de poder não só ouvir, mas ter aí uma foto com ele, né? Pessoas que nos inspiram, que nos desafiam, né? Algo diferente. Agora, se nós encontramos estas celebridades ou essas pessoas que nós admiramos, nós ficamos assim, por que não reagimos assim na presença de Deus? Por que nós não nos debruçamos assim na presença de Deus? E é agora que nós queremos experimentar isso. É com este Deus que está neste lugar, que é o mais famoso dos famosos, o Rei dos reis, Senhor dos senhores. É o Criador, é o que nos deu vida e vida abundante. Quero convidar você a fechar os seus olhos, colocar as suas duas mãos no seu coração. Pai, nós queremos te adorar, nós oramos. Senhor, nós consagramos as nossas vidas a Ti, Senhor. Que o Senhor nos purifique nesta noite. Que o Senhor desça com esta brasa viva sobre cada um aqui, cada um na sua casa, nesta conexão, nesta ligação. Pai, nós cremos, Pai, que o Senhor nos limpa. Nós podemos ver o Senhor no seu alto e sublime trono, mas nós podemos sentir o Senhor nos purificando e limpando. Nós podemos ver as Tuas misericórdias sendo derramadas sobre nós. Pai, eu oro, Senhor, por cada família que precisa ver os seus familiares curados, renovados. Pai, eu oro assim nesta noite, crendo que o Senhor estará visitando os lares. Eu creio, Senhor, e oro, Pai, por cada uma das vidas. Eu oro, Senhor, pela Claudete, que está com fortes dores nas costas. Pai, nós lançamos uma palavra de cura. Nós lançamos uma palavra de cura. Pai, se temos alguém no nosso meio enfermo, que possa receber cura agora em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor restaure pulmões, que o Senhor possa renovar, Senhor, a saúde. Guarda, Senhor, a Karina, guarda, Senhor, o Nilo. Senhor, que o Senhor possa dar saúde perfeita a cada um deles. Que eles possam sentir o Teu toque, o Teu mover, o Teu agir. Que você possa sentir o calor do Pai aonde você está. Que você possa receber este fogo sobre a sua vida agora. Renovação vem sobre você. Renovação vem sobre a sua vida. Pai, que nós possamos nos posicionar diante de Ti. E que o Senhor possa vir, Senhor, sobre nós. E que possamos declarar: envia-me a mim. Pai, eu quero ser aquele que cuida da minha casa. Eu quero ser aquele que zela pelos meus familiares. Eu quero ser um filho melhor. Eu quero ser um marido melhor. Pai, eu declaro, Senhor, que as mulheres, Senhor, serão melhores mães, melhores esposas, Pai, porque estamos mudando de um novo nível, um novo ciclo, um novo tempo, um novo momento. Nós cremos, Pai, que a Tua vontade ela é soberana, ela é perfeita. Eu creio que nesta noite nós nos humilhamos diante do Senhor, e o Senhor, Pai, dá graça ao humilde, dá graça àquele que se humilha, Pai. Eu sei que muitas vezes, Pai, não vemos nada, muitas vezes não sentimos nada, muitas vezes não compreendemos nada do momento, Pai, mas uma coisa eu sei: o Senhor continua no controle de todas as coisas, o Senhor continua cuidando das nossas vidas. O Teu sangue, o sangue do Teu Filho já foi derramado por cada um de nós. O sangue já está sobre os umbrais das nossas casas, das nossas portas. E eu creio que nós vamos experimentar juntos deste tempo, deste momento, e que o Teu nome seja glorificado. Declare esse cântico como uma oração e cremos assim. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Circunstâncias, vamos juntos.